Quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas perpetuamente ardentes, o ruído das rodas, das cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo sem momento de tréguas, nem de descanso. Quem vira enfim toda a máquina e aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia, não poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnas e Vesúvios, que é uma semelhança de inferno. Padre Antônio Vieira. Tão doce como amarga a civilização do açúcar. Tudo bom? Cláudio Apolinário, do canal 30 Segundos de História. E hoje, como prometido, a resenha do segundo capítulo do livro Brasil, uma biografia da professora Lilian Schwartz. Eu tô achando fantástico, terminei de ler o segundo capítulo e para quem vai fazer o Enem esse ano, é uma boa dica. Você está numa livraria lá, está passando, visitando alguma livraria, pega esse livro lá, dá uma olhadinha, tá? O segundo capítulo, ele tem como abordagem principal o açúcar, tá? O principal produto da economia colonial, né? O Brasil colônia, esse período colonial que vai ali de 1500 até 1822, ele vai ser marcado pelo ciclo da mineração também, mas o principal produto, né, logo no começo, né, a gente teve o pau-brasil depois, mas a cana-de-açúcar, né, vai ser o principal produto, que dela vai ser extraído o açúcar, a cachaça, enfim. Vai ser o grande produto da economia colonial, um produto voltado para exportação, o açúcar extremamente valorizado na Europa, enfim. O capítulo ele aborda o açúcar, ele vai abordar também a questão que envolve a mão de obra, né? A mão de obra indígena ela foi utilizada, obviamente que a mão de obra do escravo africano ela vai trazer lucros absurdos, principalmente para os traficantes de escravos. Então eu tenho uma sociedade açucareira sendo formada também, né? Uma sociedade rural, né? Onde a figura do senhor de engenho ela é uma figura muito importante, né? Esse senhor de engenho ele é um homem extremamente poderoso, ele tem muitos escravos, né? E quando você tinha escravos, pela quantidade de escravos que você tinha, isso aí acabava se transformando numa forma de você mostrar o seu poder também. E aí o que acontece? Eu tenho uma sociedade açucareira se formando em torno ali daquele engenho. Engenho esse que, num primeiro momento, a designação é para a máquina, né, para fazer aquele processamento ali do açúcar, da cana e tal. Mas o engenho, depois, ele acaba se transformando num grande complexo. E esse complexo ele é formado pela Casa Grande, pela senzala. Né? Eu tenho uma importância muito grande da religiosidade dentro dessa sociedade açucareira. Então, nesse engenho, eu vou ter a capela. Então, eu tenho a presença da igreja muito forte, né? Agora, é interessante que o capítulo, além dele abordar essa questão do açúcar, né, como sendo um produto extremamente importante, né, para a economia colonial, ele aborda a questão da sociedade açucareira, a figura do senhor de engenho, da mão de obra. O capítulo ele vai abordar um ponto importante que são as invasões, né, as invasões que o Brasil vai sofrer nesse período. Então ele menciona a questão das invasões francesas na França Antártica, na França Equinocial, né, as tentativas francesas de estabelecer uma colônia aqui no Brasil também, né? Não vai dar certo, obviamente, mas o capítulo ele aborda, né, uma invasão muito importante que deixou uma marca muito, muito forte, que no caso aí foram as invasões holandesas, né? Uma primeira tentativa na Bahia que não obteve sucesso, mas depois, obviamente, né, essa invasão acontecendo em Pernambuco e os holandeses estabelecendo lá, permanecendo durante cerca de 24 anos, né? E nessa presença holandesa, a gente vai ter uma figura muito importante que é a figura do Maurício de Nassau, tá? Quem vai fazer o Enem no final do ano, recomendo revisar esse contexto histórico que é importante, porque eu tenho uma questão econômica, eu tenho uma questão social e eu tenho uma questão política, por conta também de um período, né, nesse período colonial que nós vamos viver, que é a questão da própria União Ibérica, momento lá em que Portugal vai ficar sob o domínio dos espanhóis. Consequentemente, né, holandeses que não se davam com os espanhóis vão acabar invadindo aqui o Brasil. E não só o litoral brasileiro, mas também o litoral africano. Bom, os holandeses serão, né, personagens importantes dentro desse contexto histórico. Então fica a dica para você que vai fazer o Enem, revise esse conteúdo e nos próximos vídeos, as próximas resenhas dos
capítulos seguintes. Grande abraço!